Olá, amado, seja bem-vindo aqui ao canal Novo. Você sempre é e será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo aqui. Eu quero passar aí para você, mostrar para você o que o Deltan Dallagnol falou a respeito de uma profecia de um pastor que foi feito enquanto ele estava lá em 2013, nem era uma pessoa conhecida. E se você parar para pensar, junto comigo no seguinte: 2013 foi aquela época daquela profecia da Americana. Lembra daquela Americana que falava que alguma coisa boa pode sair de lá? Então, e aí aquela profecia aconteceu, e aí Deltan vai revelar algo que nós estamos vivendo. Ele fala que essa profecia que ele recebeu, ele vai falar a respeito, fala dos dias de hoje e de tudo que ele passou e está passando. Então preste atenção, porque tem muita coisa importante para você ouvir nessa profecia, tá bom? Bora então para esse vídeo. Não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve. Olha, na descrição do vídeo tem o curso para você prosperar através da Bíblia. Você quer aprender o que é prosperidade bíblica de verdade? Então dá uma olhadinha no primeiro link fixado, no comentário fixado também, tá bom? Para você conhecer, são 111 páginas aí desse e-book, feito especialmente para você. São anos de estudo, cursos também com estudos, para desenvolver esse e-book. Além disso, você ganha 8 horas de aula, com vários vídeos aí de 10 a 20 minutos, sobre oração eficaz. E o e-book Oração Eficaz também vai de brinde para você. Então dá uma olhada aí, tá bom? Conheça o nosso material. Bora então para esse vídeo com o Deltan Dallagnol. Não se esquece, compartilha, comenta e se inscreve. E eu estou aqui apenas como apresentador, você pode não concordar com ele, mas seja educado cristão e seu comentário fica. Bora! Aí, decidindo não desistir, mas mudar de trincheira, usar estratégia, eu me inscrevi para fazer um mestrado em Harvard. Única universidade em que eu me inscrevi. Fui aceito, passei pelo processo seletivo, fui aceito. E aí eu passei por um novo momento de decisão. E aí, vou ou não vou? Fui me aconselhar com o meu pastor. Disse, pastor, eu estou líder de célula, líder de Ministério de Casais. Acabamos de fazer uma viagem missionária para Palmas, no interior do Paraná. Será que eu devo ir para lá realmente? Eu quero, acho super financeiramente legal, bem. mas eu não quero desestabilizar a minha vida, que está muito equilibrada. Tô casado bem, nosso casamento, tô fazendo exercício. Tem sabe filhos? quando sua vida tá equilibrada? Meu primeiro filho veio em 2013, um pouquinho depois. Uhum. E passei por um processo de oração, ainda tinha receio de ir para lá e acabar virando minha vida só estudo, porque lá é um parque de diversões para quem gosta de estudar. E aí tinha receio de abandonar as disciplinas espirituais. No final das contas decidi ir, mas com esse cuidado de não abandonar as disciplinas espirituais. E lá eu passei a frequentar uma Foursquare Church, uma igreja quadrangular. Eu era o responsável por dirigir a van, que levava as coisas da igreja, porque a igreja não tinha um lugar fixo, ela era itinerante, era uma igreja no campus universitário. A gente montava, às vezes, na praça, às vezes dentro de alguma salão de Harvard. Sua esposa foi com você? Foi comigo, sim. E ela fez mestrado em administração, enquanto fazia mestrado em direito lá. Fez em Harvard também. E lá eu passei a fazer parte também de um grupo de estudo bíblico que a gente se reunia uma vez por semana, que era, salvo engano, quarta ou sexta, que era o grupo chamado Homens de Valor. É um estudo que tem da Foursquare Church, Men of Valor. E no último dia do estudo, o pastor Chris Gleason, ele fez uma profecia sobre a minha vida. E eu sou gente cristão evangélico batista. Ninguém nunca tinha feito uma profecia sobre a minha vida antes. Não sei na igreja de vocês o quanto comum é isso, mas a gente tem as duas linhas. Não é comum. Nós somos protestantes, históricas. Nós adotamos as confissões históricas, nós cremos, a nossa vertente é sensacionista, então a gente crê que Deus fala de maneira inerrante por intermédio da palavra, mas nós acreditamos sim que Deus, por intermédio de tudo, está falando, né? Mas de maneira inerrante somente por intermédio da palavra. São impressões, como aquela mulher que você acabou de citar, sua sogra, falando aquilo ali, você orando de maneira individual, é você ter discernimento, porque Deus está a todo tempo gritando a sua glória por intermédio de tudo. E foi um dia onde ele foi fazer profecia, assim, pro pessoal? Mais ou menos. No último dia do estudo, ele entregou uma folha para cada um com um personagem bíblico e ele fez uma oração sobre cada um e sobre mim. A gente eram 5, 6 ali nesse grupo, assim, era um grupo bem restrito. E quando... Eu não lembro o que ele orou especificamente sobre os outros, porque assim, a gente esquece, mas o que aconteceu sobre mim me marcou muito.
Porque ele veio sobre mim e começou a orar e dizendo que eu ia voltar para o Brasil, e a gente estava em 2013, meados de 2013, eu ia enfrentar os maiores corruptos do país, que iam se levantar, a gente ia se levantar contra eles, que iam ter ameaças à minha vida, à vida da minha família, que eu ia enfrentar as pessoas mais poderosas, que ia ser difícil, que ia ter reveses, que isso, que aquilo, e começou a orar e criar um cenário que a primeira sensação que eu tive ouvindo ele orar foi uma sensação de medo. Eu nunca tive medo de exercer a minha profissão. Ela tem uma certa proteção institucional, tem uma série de proteções, mas o cenário que ele descreveu ali era um cenário realmente turbulento. Mas em seguida, eu tive uma segunda sensação de conforto, de assim, gente, isso aí, ele não conhece o Brasil. Nunca aconteceu no Brasil. Não vai ser na minha vez, né? Ele nem sabia a sua profissão aqui no Brasil ou ele sabia? Sabia a profissão, mas nunca tinha falado especificamente de combate à corrupção com ele, né? E até em Harvard, objeto do meu estudo, eu passei por esse tema, mas estudei mais uma questão probatória, uma questão mais ampla, nem era tanto o meu foco lá. Mas ele veio e faz essa oração dizendo que eu ia viver. A minha segunda sensação foi impossível isso aí acontecer no Brasil. Nunca aconteceu de um caso lutar contra os grandes corruptos do país, botar todo mundo na cadeia, etc. E se acontecesse, não vai acontecer comigo. Por quê? Porque eu trabalho em Curitiba. Eu não conheço a geopolítica do Brasil. Aí. Curitiba é uma cidade que não é Brasília, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não está nos centros do poder. E se acontecer em Curitiba, mesmo em Curitiba eram 20 procuradores. Então, qual é a chance de acontecer comigo? No Brasil são 1.000 e pouco procuradores. Cara, vou guardar isso no meu coração com uma linha de princípio. Que ano que volto foi? para o Brasil e luto por justiça. 2013. 2013. E aí eu volto para o Brasil e em 2014 começa a acontecer na minha vida tudo o que ele descreveu, que era a Operação Lava Jato. A partir aí de março, quando eu entro na Lava Jato, em março, abril, passo a trabalhar, e a Lava Jato passa a revelar imensos esquemas de corrupção das O que pessoas é a mais Lava poderosas. Jato? Eu queria que você explicasse. A Lava Jato Exatamente. é um carimbo que você deu sobre uma operação, uma grande investigação que desvelou, que revelou como funciona o sistema político no Brasil E da que onde funciona que- movido à corrupção. E por que resolveram investigar exatamente esse... Então, a gente nunca Movimento. resolve investigar. O que acontece? Você investiga um fato leva a outro fato, que leva a outro fato, que leva a outro fato. E aí, nesse grupo, me abriram a oportunidade da gente criar uma força-tarefa e eu indicar algumas pessoas para fazerem parte dessa força-tarefa. E eu indiquei pessoas que eram os melhores do país. Gente que foi estudar em Cornell, gente que foi estudar em Sevilha, gente que foi estudar em Coimbra. As pessoas que eram boas de trabalho, elas tinham que ter 3 características. Conhecimento, boas de trabalho, de botar a mão na massa, a gente precisava de amassador de barro, não gente que fosse estrelinha, e gente que sabia se relacionar, que era boa de relacionamento. Esses eram os 3 critérios. E eu formei uma equipe no começo de 6 procuradores, com um grupo de assessores, depois foi subindo, foi até 20 procuradores. Qual foi no a auge. fagulha para Lava Jato? Foi um caso de um investimento de dinheiro que depois a gente descobriu que tinha vindo do Mensalão, numa empresa de Londrina, vinculada a Alberto Youssef e José Janene. Tinha um esqueminha ali, e como os casos de lavagem de dinheiro do estado do Paraná correm numa vara especializada em Curitiba, correram na vara do Sérgio Moro, eu era o procurador que estava atuando ali, a gente montou o time porque envolvia 4 grandes doleiros e suas organizações criminosas. O que um doleiro faz? Ele lava dinheiro, basicamente. O que é lavar dinheiro? É pegar dinheiro do crime, dinheiro sujo, e fazer com que esse dinheiro tenha uma cara limpa. Você lava ele para que a pessoa possa usar, parecendo que ele ganhou em uma atividade lícita ou legítima. E a gente passou a investigar, e uma coisa foi levando a outra, até que a gente bateu na Petrobras. E quando bateu na Petrobras, a gente prendeu o Paulo Roberto Costa, prendeu o Alberto Youssef, e aí vieram as primeiras delações premiadas. A delação premiada, a colaboração, não era uma coisa comum no Brasil, era uma coisa muito rara. O caso que mais tinha acontecido era um caso que se chamou Banestado, que aconteceu lá em 2004, 2005, 2006, em que eu tinha trabalhado com outras pessoas que eu chamei para trabalhar na Lava Jato. Ou seja, era da nossa área de experiência, a gente era quem mais tinha feito isso no Brasil, embora fosse muito raro isso acontecer, e a gente passou a fazer acordos de colaboração premiada em série. O que isso significa? Você pegava o cara por um fato A. Ele vinha e ele falava B, C, D, E, F, G, H, I, J, falava outros 20 crimes que ele cometeu. Vocês fazem uma proposta para ele. Se você falar, você Se tem você os trouxer seus... os fatos, as provas que você tem, se você devolver o dinheiro que você desviou,
E se você se submeter voluntariamente a uma pena reduzida, a gente faz esse acordo com você. A gente reduz a pena, mas sem trazer os fatos, devolver o dinheiro, trazer provas. Isso permitia a gente multiplicar a investigação. Caramba. Você trocava a pena inteira de uma pessoa, um pedaço da pena inteira de uma pessoa, para você conseguir punir outras 20, Para outras desfragmentar 30. toda a quadrilha. Para vocês que não Exatamente. entendem o que ele está falando da questão jurídica, vou tentar traduzir um pouco. Ele é doutor, então é muito mais abrangente. Eu imagino como passa na cabeça dele por eu ter vir dessa área jurídica. Quando eu perguntei da fagulha, eu imaginei que ia esclarecer, porque eu conheço a cabeça da minha esposa e também converso muito com o povo leigo. O que acontece? É como se estivesse acontecendo qualquer coisa. Sabe quando você pega uma mensagem do seu... Você tá com o seu marido num relacionamento normal, daí você vê que ele fugiu alguma coisa do padrão. Você vai olhar, calma aí, chegou na fatura, aqui um lugar longe de casa, ele não costuma ir ali. Daí você vai verificar o que tem nessa fatura. Daí você vê o que tem nessa fatura, você pega e liga. Na hora que você vê, tá escrito futebol, mas você vai ver, é uma casa de prostituição. Daí você vê da casa de prostituição, você começa a fazer essas ligações. É mais ou menos isso que aconteceu com a Lava Jato. Exatamente, a gente uma coisa leva a outra. Vai puxando pra outra você e vai daí seguindo, vai descobre puxando quem o fio. Exatamente. E aí quando você tem a delação, é como essa esposa pegar o cara, e aí digamos que ela esteja interessada em investigar, o cara tem uma redução da pena dele e entrega os outros, todos os amigos. Todos lá junto. Fizemos a ilustração perfeita. Agora todo o povo pode entender o que é uma lava-jato. Daí fala assim, tá vendo aquele meu time de futebol? Todo mundo ali, ó. Aquele ali, aquele ali, Também aquele ali faço. que leva. Aí Agora você- entendeu, né, amor? Sim. Aí você pega um outro, aí ele vem, aí você faz outro acordo, expande. Isso nos permitiu ir revelando toda a teia de corrupção no Brasil. Isso nos permitiu mostrar como que a política funciona no Brasil. Uma única empresa delatou 415 políticos de 26 partidos. Caramba. 415. Uma empresa, 415 políticos e 26 partidos. Quase todos os partidos do Brasil, uma empresa. E a empresa não era o centro do esquema. O centro do esquema eram os partidos políticos. Qual era o grande sistema que a Lava Jato desmontou? Os partidos políticos e políticos em posições chaves escolhem para chefiar órgãos públicos pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez essas pessoas assumindo as suas posições, elas vão vender licenças, fraudar contratos em benefício de empresas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. E isso gera um caminhão de dinheiro. E a grande questão é para onde que vai esse dinheiro? Uma parte vai para o bolso dos envolvidos. Sérgio Cabral tinha 300 milhões de reais em contas no exterior. Ele tinha diamantes, joias, barras de ouro, dinheiro desviado. Ele teve que devolver tudo? Ele teve que devolver tudo. Ele foi uma pessoa que fez um acordo com a polícia e devolveu tudo. Tudo, pelo menos, até onde ele confessou, né? Tudo que se descobriu que ele fez. Agora, A presunção de inocência no Brasil também é complicado, né? O Brasil tem todo um sistema muito que difícil. protege muito a criminalidade. Protege muito a Porque criminalidade. Esse é um todo dos mundo é problemas. considerado inocente até que se prove o contrário. Até o trânsito e julgado da sentença. E até acontecer isso, tem milhares de artifícios jurídicos que são Recursos usados. sem fim. Eu Os recursos tenho- nunca acabam. Tá, então, amado, o que você achou desse vídeo? Deixa seu comentário aí, deixa aí a sua opinião a respeito desse vídeo, tá bom? Não se esquece, compartilha, comenta e se inscreve. Forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.